Capítulo 4, ligações químicas. Então, ligações químicas, onde estão presentes, nossa, tudo que vocês possam imaginar. Então, é só vocês imaginarem água. A água, a molécula, considerando a molécula, o hidrogênio está ligado ao oxigênio. Por que tipo de ligação? O sal que a gente consome, qual o tipo de ligação? Então, essas substâncias, elas têm ligações que mantêm elas estáveis. Onde é lógico, essa estabilidade ela pode ser quebrada, ou seja, a ligação pode ser quebrada por meio de atuação de forças externas. Isso aí a gente vai ver mais lá na frente. Lewis e Coruscant propuseram a regra do octeto. Que regra é essa? A estabilidade de elétrons, ou seja, um elemento químico ele tem que ter 8 elétrons, possuir 8 elétrons na última camada. Última camada de valência. Que é isso? A última camada é essa. Sendo que um elemento ele pode perder um elétron, 2 ou mais, para manter essa estabilidade. Ou ele pode ganhar para completar 8 elétrons. Então, vejamos o seguinte. Como é que isso acontece? Vamos supor que na última camada tenha um elétron. E na camada anterior ele tenha 8 elétrons. Então, é muito mais viável ele perder esse um elétron e ficar com a camada anterior que tem 8, do que ele ganhar 7 elétrons para completar essa camada ao redor. Espero que tenham entendido. Se não entenderam, vamos lá. Exemplo, o sódio. O sódio tem 2 elétrons na primeira camada. Na segunda camada ele tem 8 elétrons. E na última camada ele só tem 1. O cloro, seguindo o mesmo contexto, vamos direto para o final aqui, para a última camada. Ele tem 7 elétrons. Eu enumerei para ficar mais visível para vocês. Então, aqui, o sódio é mais viável ele perder esse um elétron e se estabilizar com 8 anterior. E o cloro é mais viável ele ganhar um elétron, se estabilizar com a última camada com 8 elétrons, do que ele perder 7 elétrons e ficar com a anterior. Então, o que acontece? Olha só, o cloro ganhou o elétron do sódio, logo ele fica carregado negativamente, um ânion. E o sódio, olha só, ele perdeu o último elétron, ele está com 8 na última camada, isso significa dizer que ele perdeu, tem um cátion, ok? Então, o que é isso aqui? O sal de cozinha, tá? O sal de cozinha é o NaCl. Então, o sódio perde um elétron e o cloro ganha do sódio. Se vocês perceberem, toda vez a quantidade de elétrons da última camada identifica para vocês a família. Então, o sódio da família 1A e o cloro tem 7, então ele da família 7A. Sendo assim, segue uma regra bem simples. Todo elemento da família 1A, com exceção do hidrogênio, porque o hidrogênio só tem um elétron. Então, o hidrogênio, só tem um elétron. Ele não pode perder. Se ele perder, ele bum. Então, ele se estabiliza com 2, o hidrogênio, com 2 elétrons. Ok? Assim como o hélio. O hélio tem 2 elétrons. Já está estabilizado com esses 2 elétrons. Tá? Então, aqui, você percebe que eu aumentei a quantidade de elétrons. Aqui, o hélio tá normalzinho. Então, ele é neutro, ele é um gás. Os gases nobres, com exceção do hélio, todos eles apresentam 8 elétrons na última camada. É por isso que eles são considerados estáveis. Tá? Eles não têm estabilidade, eles estão completinhos, eles não precisam ganhar e nem perder. Por isso que eles são chamados de gases nobres. Então, a família 8A está completa. Então, 1A perde um elétron, que significa, mais um, perde um elétron. 2A perde 2 elétrons. 3A perde 3 elétrons. 4A, a tendência é ganhar 4 elétrons, ou seja, a não ser que tenha alteração no NOx, que isso é lá na frente. 5A para 8, faltam
3, então ganha 3 elétrons. 6A ganha 2 e 7A ganha 1 elétron. Então, aqui fica bem mais fácil. Então, o que acontece? Você vai na tabela periódica e vê qual é o elementos. Então, se eu tenho um elemento X da família 5A, o que acontece? Preste atenção nisso. Então, esse elemento X tem quantos elétrons? 5A, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Ok? Ganha ou perde? Ganha 3 elétrons. Ou seja, aqui é para ter um 3 menos. Sendo assim, vamos supor que ele tenha um outro elemento próximo, que seja da família 1A. Esse elemento da família 1A, com exceção do hidrogênio, não considera um hidrogênio, nesse caso que o hidrogênio ganha elétrons. O que acontece com esse elemento? Ele tende a perder um elétron, ou seja, ele vai ficar com cátio. Sendo assim, o Y tem quantos elétrons? 1. Então, o que acontece aqui? Esse um elétron, olha a seta, identificação dessa seta. Ele está perdendo esse elétron para X. Então, ele vai precisar de mais um elétron e vai precisar de mais um elétron. Por que estou fazendo isso? Porque o Y precisa perder esses elétrons. Então, aqui é uma ligação iônica. Olha como é simples. Ligação iônica. Então, cuidado com essa tabelinha. A família B é aquilo que eu falei no início para você. Então, outros exemplos. X é da família 1A e Y é da família 7A. Então, X tem quantos elétrons, lembram? 1. 1A, 1 elétron. Y, 7A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem libera elétrons para quem? Então, tem que ser orientado, viu? De um elétron para o outro. Então, uma setinha. Essa seta significa uma ligação iônica. Pronto. Somente isso. Então, isso aqui é uma ligação iônica. Tá? Então, as ligações iônicas são bem simples. São ligações de metais para ametais. Metais perdem e os ametais ganham. Então, quando tiver perda e ganho, ligação iônica. Então, ou seja, toda vez que for alguém da família 1A, 2A e 3A, ligação iônica. Outro exemplo, X é da 2A. Lembre, a família determina quantos elétrons tem. Então, 1, 2. Pode ser estrelinha, do jeito que vocês quiserem. Y, 7A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só como é interessante. Esse aqui quer ganhar quantos elétrons? 1. E esse quer doar 2 elétrons. Vai perder. Então, ele perde o primeiro. Está satisfeito? Não. Como o Y ganhou, já está completo. Não pode mais ligar. Eu não posso ligar para cá, senão ele vai ficar com 9 elétrons. Né? Contra a regra. Então, o que eu faço? Crio outro Y para receber esse 1 elétron. Pronto. Todo mundo satisfeito. Ele perdeu os 2 elétrons e se estabilizou com a camada anterior. E esse aqui completou a última camada. Ficou com 8 elétrons. Ok? Enquanto tiver elétrons, sim, se ele tivesse 3, aí eu criava outro Y. E assim ia. A covalente já é interessante. Há ligações entre ametais, tá? Entre ametais e ametais. E olha só a presença do hidrogênio, né? Aqui também eu posso ter, vamos supor se eu tivesse esse X, eu tivesse o hidrogênio aqui. O hidrogênio, ele não pode perder, então ele vai ganhar o elétron do X. Tá? Então, ele recebe também ligações iônicas. Ou melhor, ele realiza ligações iônicas. Na covalente, existe uma coisa chamada compartilhamento. Tá? Iônica ou eletrovalente, perda de elétrons. Covalente ou molecular, ganho. Esse ganho, no geral, é chamado de compartilhamento. Todo mundo tem que compartilhar. Então, não existe elementos da família 1A, 2A e nem 3A. Somente o hidrogênio, lógico, é exceção. E a 8A? A 8A ela pode emprestar, ela não ganha, que é uma ligação chamada dativa, que vocês vão ver isso no primeiro ano, é lógico. Vamos ficar só com essa parte básica. Então, na covalente, olha só, vocês viram que os elementos aqui ficaram, os átomos ficaram distantes, não é isso? Existe uma ligação, que é uma força, é uma energia que mantém eles interagindo aqui. No entanto,
Quando é uma covalente, existe uma aproximação. Então, percebam que aqui eu tenho 7 elétrons. Ou melhor, 6 elétrons, desculpa. Tenho 6 elétrons na última camada. E aqui eu tenho 1. Vamos supor que aqui seja o hidrogênio. E aqui seja o oxigênio. Olha só. O hidrogênio precisa ganhar. Tá? Porque se ele tirar esse elétron dele, ele deixa de existir. E esse aqui precisa ganhar 2. Então, o que acontece? Vai haver um compartilhamento. Olha só. Olha o oxigêniozinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o hidrogênio aqui. 1. Então, o que acontece? Eles vão compartilhar um elétron. Ó. A representação é essa mesmo. Ó. Tá? Isso é a representação de uma ligação covalente. Então, o que acontece? Se estabilizou o hidrogênio, o oxigênio não. Tinha 6, quando ele fez essa ligação de interação aqui, ficou com 7. Então, ele precisa de mais um. Na representação dessa forma, olha só o que acontece, ó. Diferente da iônica, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E a azulzinha aqui, ó, representando o hidrogênio. Olha só como é diferente. Aproximou. Então, é lógico que ele não completou. Então, o que eu vou precisar? De outro hidrogênio. Para fazer outra ligação. Por isso que a água, ela fica H2O. Que é isso? São nuvens eletrônicas, são chamadas de elétrons livres. Então, o que acontece aqui, ó? Presta atenção, ó, eu vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um para cada lado. Como é o hidrogênio, ó, 1, 2. Então, vocês percebem que a ligação covalente é um compartilhamento, ela une. Tá? Então, a energia de aproximação é bem maior do que a iônica. Depende, é lógico, da molécula. Então, exemplos. X é 5A e Y é 7A. Então, X tem quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5. 5A, 5 elétrons. Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os dois precisam ganhar. Precisa ganhar um elétron e o X precisa ganhar 3 elétrons. Então, o que acontece? Ó, vamos compartilhar, porque os dois querem ganhar. Completou. Não completou. Tinha 5, agora ficou 6. Tinha 7, ficou com 8. O que eu faço? Outro Y. Novamente, ó, ligação covalente. Completou. Ainda não completou, ainda falta mais uma ligação. Ó. Pronto. Ligação covalente, normal, tá? Beleza, se aparecesse um outro elemento aqui, vamos supor o oxigênio, que precisa de 2 elétrons. Todo mundo está completo. Então, existe uma ligação chamada dativa, em que você pode emprestar um par de elétrons, ó, você circula e envia para o oxigênio. A estrutura, por sinal, vai ficar dessa forma. Tá? É chamado de estrutura tetraédrica. Lá na frente vocês também vão ver esses tipos de estruturas. Tá? Uma fórmula estrutural do tipo tetraédrica. E as ligações metálicas, o próprio nome já diz, entre metais. É lógico que existem algumas exceções. Então, o bronze, a moedinha, ela tem cobre e estânio. A solda, aquelas soldas que o pessoal fazer soldar um portão ou algo assim, estânio e chumbo. O aço existe 2 tipos, comum e inoxidável. O comum possui ferro e carbono, que não é um metal. Inoxidável, ferro, carbono, níquel e cromo. Então, existe vários tipos de liga metálica, por exemplo, amálgama, que é a obturação. É uma mistura de mercúrio com... Mercúrio é um metal e é líquido, com prata, tá? Então, são vários outros tipos de ligas que existem, ok? Então, até a próxima.